Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Bom, eu trabalho como DJ, então tem aquela coisa de DJ ser animado, então eu preciso muito da participação de vocês, né? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Então, me apresentando, meu nome é Toshi, trabalho como DJ há 21 anos. Eu falo esse tempo porque eu não sou nada contra, não sou desses novos DJs, coisa e tal, nada contra os novos também, mas é que eu venho de uma época ainda que a gente utilizava disco de vinil, né? Eu fiz bem isso porque vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Conheci o Raul há 15 anos atrás, mais ou menos, com uma crise de dor de cabeça, né? Sou de Mogi das Cruzes também, né? Tive a sorte de conhecê-lo. Nunca havia feito na época acupuntura, e na época ele ainda trabalhava com agulha. E aí a gente ficou muito amigo. E ele, depois de um tempo, ele me presenteou com um livro que ele tinha lá. E Coisas do Destino era um livro, né, já que eu gosto de música, chamado O Tal da Música, que seria esse livro aqui, ó. Então, não sei se já existia uma intenção, mas foi a partir desse livro que a gente começou o estudo em conjunto, né? Então já temos aí 7 anos de estudo. Nessa minha apresentação, a gente vai falar sobre os trabalhos e as pesquisas, principalmente, que a gente vem fazendo, né? E o que a gente está procurando aí, descobrir, coisas e tal. Então, o que tinha nesse livro tal da música, né? Então ele fala, né, dá alguns exemplos assim, de muitas músicas, mas não só músicas assim, clássicas, músicas New Age, porque acho que vocês que trabalham com terapia, alguma coisa nesse sentido, costumam usar, né? Ou não, mas pelo menos lá um som ambiente. E nesse livro eu achei muito bacana porque ele relaciona músicas mais populares. Então coloca não só música clássica, que tem também, mas rock, música romântica, coisa tipo Air Supply, Pink Floyd, Led Zeppelin, enfim, uma gama. E para cada música ele relaciona um comportamento, um sentimento humano, né? Que com estudo junto com o Raul, né? Que na verdade traz à tona as âncoras das pessoas através da música. Então primeiramente, né, que eu estava conversando com o José Edson, não me matem, eu vou mostrar um exemplo de música que está no livro, mas não fui eu, está no livro, tá? Aí eu explico certinho. Então o tal da música dá um exemplo assim. E essa música que eu vou mostrar traz a depressão, né? Então vamos lá. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Para quem não conhece, não me mate, é o livro. Para quem não conhece, isso é Pink Floyd, né? E no livro relata que isso faz a pessoa... Deprimido. Não sei se vocês ficaram, mas eu vou animar um pouquinho essa sala agora. Então ele também tem uma música que resgata isso como exemplo. No caso... David Bowie. Ok? Muito bem. Então aí o professor Raul, né, estudando com ele, pediu que eu relacionasse essas músicas junto com 5 elementos. Né? Então, junto com ele, a gente viu que para cada elemento existe uma nota musical. Então a gente começou a pensar, putz, se a própria medicina chinesa já tem para cada elemento uma nota musical, e logicamente uma música possui não só uma nota musical, mas uma harmonia entre elas para criar uma música, isso pode trazer algo para a gente, né? Só que para eu entrar nesse assunto, né, que
mais pra frente vocês vão entender, eu preciso ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, chato no bom sentido. Eu tenho que explicar coisas da física, né? Então, depois de 10 anos trabalhando como DJ, eu fui fazer um curso de áudio, porque eu queria saber por que a luzinha lá da minha mesinha de som piscava, por que um botãozinho mexia no grave, mexia no agudo, né? E esse curso, na verdade, eu trabalhava numa universidade, pedi para ser mandado embora para investir todo o dinheiro do fundo de garantia nesse curso. O que eu ia fazer depois eu não sabia. Enfim, foi um pouco louco, vamos dizer assim. Mas esse curso me abriu muitas portas, porque o primeiro dia de aula, para vocês terem uma ideia, é logaritmo. Porque o que a gente estuda é número, né? Então eu, como DJ, falei, putz, matemática, um bom japonês, um cara de nerd, apesar de ser mais do Paraguai, falei, putz, mas vamos lá. Mas eu tenho que explicar isso para vocês entenderem o fundamento do nosso estudo. Então, como o som se propaga? Vamos lá. A gente tem o alto-falante, né? O alto-falante, quando emite som, a gente ligou os fiozinhos nela, a gente deu play numa música, vai mover as moléculas do ar até chegar no nosso ouvido. Tá? A gente tem que pensar o seguinte, que o alto-falante, para ele emitir um som, tem um pulso elétrico nos fios, né? E que ele transforma esse pulso elétrico em algo magnético que faz movimentar o alto-falante. Já o nosso ouvido, ele capta essa vibração e através dessa vibração, todo o sistema auditivo, né, vibra e transforma em impulso elétrico e o nosso cérebro entende. Eu costumo comparar nosso ouvido, nossa audição como um microfone. Porque o microfone também a gente fala, tem uma membrana que vibra, vira pulso elétrico e converte em som. Tá? Isso é uma forma analógica de se trabalhar, porque temos pulso elétrico. Quando a gente chegar no digital, o digital é dígitos, né? 0, 1, 0, 0, enfim. Então a gente escuta de uma forma analógica também. A gente também converte em pulso elétrico. Isso é muito bom frisar, para vocês entenderem lá na frente. Opa. Ohama. O-H-A-M-A. Sim, sim. Aí. Então a gente pode transcrever esses movimentos da molécula de ar através de ondas, né? Que na matemática e na física a gente vai chamar de senoides. Mas por ser ondas, isso lá na frente vocês vão entender, por isso que a gente tem um arquivo, principalmente para quem grava CD, chamado arquivo WAVE. Né? É o que mantém mais essas ondas. Isso eu explico mais adiante. E como o alto-falante funciona? Né? Então quando a gente emite o som, a gente tem esse estágio que o alto-falante não tem som, então ele está em repouso, zero. Tá? Muita gente acha que o alto-falante ele só vai para frente e volta para o estado zero. Na verdade, ele vai para frente, volta para o estado zero e também recua. Tá? Então, olha lá. Quando ele vai para frente, a gente pode representar assim, dessa forma. Ele está indo positivo, gradativo, nunca reto. Então, gradativo. Aí ele vai para trás, negativo. E sucessivamente. Aqui a gente forma um ciclo. Nosso ouvido, nós ouvimos de 20 a 20 mil Hz, ou seja, 20 vezes isso em um segundo a 20 mil vezes isso em um segundo. Aí vamos colocar uma analogia. Eu não falei que isso aqui vai para frente e para trás.
Ou seja, o alto-falante vai para frente e para trás 20 vezes em 1 segundo, a 20.000 vezes em 1 segundo. Quanto menor a taxa do ciclo, 20 Hz, né, a gente vai colocando como a região grave. A gente vai aumentando esse número, 20, 25, 30, até chegar a 1000 Hz, 20.000 Hz, até chegar no agudo. Ok? Fora isso, é ultrassom, infrassom, enfim. Tá? Então agora a gente tem aqui o falante funcionando. E todo mundo dançando. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que não é só quando a gente está lá com o paciente, tratando o paciente, que a gente está sob influência de música, concorda? Vocês estão numa balada, né? Vocês estão no jantar, vocês estão em casa, vocês estão ouvindo uma rádio, ouvindo sertanejo, ouvindo lepo-lepo, né? Na moda e tal. E a gente está sob essa influência. Então, até onde isso faz bem, faz mal, se isso faz bem, ou será que isso faz mal? Então, primeiro tem que explicar qual a diferença do som Wave e MP3. Então, Wave. Wave, quando a gente grava um CD, aquele formato original é o Wave. Tá? Aí foi criada essa tecnologia MP3. Né? A MP3, a melhor coisa da MP3 que o pessoal achou legal é porque você pode carregar agora dentro de um pendrive, né? Você não precisa mais levar um CD. E eu que venho do vinil, CD, agora MP3, agora sei lá. Então, como que uma coisa que é desse tamanho, a gente convertendo em MP3, a gente pode reduzir sem perder nada? Não tem como. A gente tem que perder alguma coisa. Só que a gente já perde lá quando a gente tem uma banda, quando a gente está gravando uma banda, e a gente vai transformar em CD, a gente já tem uma perda aí. E você pegando esse CD, a música original, e colocando em MP3, você vai ter mais perda. Lembrando que o alto-falante, assim como o alto-falante funciona daquela forma que eu demonstrei, nós também ouvimos daquela forma. Será que isso também não é nenhum tipo de agressão para a gente? Né? Então isso que eu quero cutucar um pouco vocês hoje. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho o som Wave original. Perceba uma forma de onda dessa música. Tá? Vou deixar tocar um pouquinho. Ok? Agora vou colocar a mesma música, porém convertir em MP3. Percebam aqui a forma de onda e principalmente a música. Todos perceberam? Coisa com mais, né? Sim? Sim. É, mais. Ou mais abafado. Mais baixo. Legal. Mais abafada é interessante, por quê? O mais abafado é porque a gente tem uma perda dos agudos. Né? E os agudos ficam na extremidade ali dos 20.000 Hz. Né? Então, aqueles harmônicos finais da música são os primeiros a serem cortados em qualquer conversão de MP3. Tá? Lembrando, se a gente tem essa música em MP3, a gente converte lá, grava em CD, volta para Wave, o som volta? Não, uma vez perdido, perdeu. Tá? E não tem como. Então vamos dar um zoom nessa onda aqui de cima. Eu peguei um trecho da onda e eu dei um zoom. Tá? Lembrando que isso aqui, além de ser a música que a gente está escutando, é o movimento de para frente e para trás do alto-falante lá.
Tá? Agora vamos ver lá do MP3. Muda muito? Né? Percebam aqui, ó, que ele é serrilhado. Não sei se vocês conseguem perceber isso. E o seu alto-falante está fazendo aquilo. Então, MP3, eu já vi queimar alto-falante, que eu trabalhei em show de 30 mil pessoas. Foi, inclusive, uma oportunidade que eu tive de trabalhar no show da dupla Sandy Júnior, na época que eles viajavam no Brasil. E eu que montava o som. Não era nada assim glamuroso, porque eu dormia na boleia de caminhão, coisa e tal. Meu trabalho era alinhar o som para o técnico de som deles chegar e operar toda a mesa de som. Quando a gente joga isso aqui no alto-falante, num volume alto, em um alto-falante de boa qualidade, ele vai transmitir tudo que essa onda aqui está falando para ele fazer. Então, um estagiário lá queimou 2 alto-falantes, cada alto-falante $5 mil. Nossa. Tá? Isso eu estou falando do alto-falante. Mas será que isso também... A gente tem também aqui algo que capta isso. Será que isso também não faz mal para quem escuta? Não só a vida, né? Tem que lembrar que o nosso corpo. Nosso corpo também sente isso. Conta para eles dos shows que você fez para surdos. Ah, sim. Já acontece. Só um momento. No caso, então, dos aplicativos, né? Está sendo bastante utilizado, um deles é o mais famoso, o iDozer. Sim. Oi. Sim. Então, todos eles são MP3. São MP3. Aí eu vou chegar lá, porque se está no YouTube ele já está convertido, né? Então, aí também já tem esse problema aí, tá? Eu fiz um trabalho muito bacana, na verdade 2 vezes eu fiz um evento para deficientes auditivos. Só que deficientes auditivos assim, tinha gente lá com 0 de audição, 0. E na verdade foi uma entidade que me deu essa alegria e esse desafio, né? Porque como que eu poderia agradar pessoas que não iam ouvir minha música, e aí, como que ia funcionar? Mas minha tarefa como DJ também é deixar todo mundo feliz, pelo menos não posso agradar todo mundo, mas a grande maioria. Então, graças a esse estudo de áudio, né, que a gente fez, então a gente usou eles deram a dica, poxa, eles sentem. Legal, eles têm outros sentidos aguçados, mais do que você. Falei, beleza. Então fiz uma reunião, tentei conversar da minha maneira com eles, tal, e a gente montou num salão de festa um tablado com madeira. E nesse tablado eu deixei aquelas caixas desse tamanho subgrave, que é o que a galera gosta na balada, que dá uma batida no peito, no chão. E eu coloquei músicas não muito rápidas, porém dançantes, desse estilo que vocês ouviram agora. Olha, eu posso falar, né? Desculpa aí o pessoal que é oriental, né, Márcio? Coisa e tal. É que eu fiz som até hoje, né? Eu sou DJ de um público assim, japa. Meu nome é muito ligado à balada japa. Mas japa dançando, a batida tá de um lado, vai do outro, né? Então não consegue. Né? Eu sou assim também, eu me ponho. Tá? E também, por isso que eu virei DJ, não dançarei. Só que esse pessoal me impressionou muito, até lá eu chorei muito da primeira vez, porque eles dançavam direitinho dentro do compasso da música. Então a batida estava lá, tum, 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 ao ponto de 3 quadris fazerem o mesmo passo, mas em cima da batida. Grande isso, né? Foi um trabalho bem diferente, que realmente me ajudou também a querer estudar ainda mais essa coisa de sensação e do que a música pode trazer pra gente, ok? Então, para chegar lá na pergunta que ele fez lá no YouTube, essas coisas, né? iDozer, né? Então a gente tem que entender como funciona primeiro a gravação da banda, de uma banda, até a gente chegar lá no fechamento de um CD, né? Então a gente tem a banda, vai para uma mesa de som, cheio dos botãozinhos lá, e a gente vai jogar no computador.
O grande problema é esse cara aqui, ó. Por quê? Aqui eu tenho um som que está jogando pulsos elétricos no microfone e a mesa de som também. Eu tenho que ter algo que converte esse pulso elétrico para digital, porque o computador só entende 01, 0001, 0, enfim. Tá? Esse conversor no computador lá, seja Note, seja qualquer computador caseiro, esse conversor chama analógico para digital. Vai ser difícil vocês acharem porque está dentro de uma plaquinha lá, na placa-mãe do computador de vocês lá. Na verdade, a gente teria que saber qual a qualidade desse conversor para ver se ele está convertendo e mantendo aquele sinal original. E eu acho que muito pouca gente sabe, até é difícil para a gente que conhece um pouco mais. Tá? Mas eu só, lembrando, só estou cutucando vocês de que não é tão simples assim a coisa. Tá? Depois, a gente tem um conversor digital para analógico. Porque aí a gente vai jogar nas caixas de som. Porque a caixa de som é analógica. Entende pulsos elétricos. Aí eu só coloquei uma coisa que vai aparecer agora que pouca gente sabe. Né? As maiores bandas, seja do Brasil, não só no exterior, mas no exterior principalmente, mas no Brasil, ou as bandas que têm um pouco mais de dinheiro, quando terminam de passar o processo de mixagem no computador, eles passam por esse cara aqui. Alguém conhece? Dá para ver? Isso é um gravador de rolo, fita, antigo, até hoje é usado. Por quê? Para tentar repor um pouco do que foi perdido nessas conversões. O que eu quero dizer, as próprias gravadoras já percebem que o material, estou falando de gravadora tipo Sony, coisa, né, grande, tá? Então, eles percebem, os técnicos de som, os engenheiros de som percebem que há perda, sim, de sinal quando a gente tem esse processo da banda até o computador. E para tentar resgatar, muita gente das antigas, né, falava dar o som mais quente, que é a válvula, né, coisa e tal, eles passam para o processo analógico. Aí nesse processo analógico a gente coloca lá no som de casa, no alto-falante, que chega até o nosso ouvido. Tudo bem? Bem. Vocês estão dormindo? Não. Quase? Vou tentar melhorar isso, juro. Então aqui eu coloquei uma pergunta que cai naquilo que você perguntou, a fim de cutucar mesmo vocês. Então, caso você esteja ouvindo um som relaxante vindo do YouTube, apenas como exemplo, mas hoje tem várias fontes, né? Qual a qualidade bitrate do áudio do YouTube que está ouvindo? Qual tipo de conversor analógico digital, digital analógico seu computador usa? A fonte original que foi convertido para YouTube é confiável? Será que o que está no YouTube já não veio do MP3? Lembrando, ouvimos e sentimos analógico. De novo, ouvimos e sentimos analógico. Então vamos tomar cuidado com o que ouvimos e sentimos. O que eu quero dizer? Depois que eu comecei a fazer essas pesquisas, né, com a abertura e ajuda, logicamente, do professor Raul, a gente recebeu bastante assim, comentário, que eu agradeço, aqui, acho que tem várias pessoas que estão aqui hoje, né, que viu todo esse processo de início e tal, que começaram a colocar para a gente alguns questionamentos, né, porque, eu uso a música teta para relaxar meu paciente, eu uso música clássica para relaxar meu paciente, eu uso música Enya, Kitaro, enfim, toda essa companhia limitada aí. Mas será que, na essência, será que está relaxando mesmo?
Porque se for na física, como vocês perceberam, aquelas formas de onda, se vier do YouTube, já não sei. Isso sem entrar ainda na terapia do bem, onde a gente tem todo um trabalho que os amigos já falaram, que a gente pode usar como ferramenta, o rapport principalmente, né? Entre outras técnicas. Então, mas será? Diga. Mais uma pergunta. Em relação a... Porque também tem uma transição muito grande em relação às placas de som também, né? Sim. E nesse caso também vai dar bastante interferência da placa de som atual para a placa de som que se utilizar, por exemplo, em desktop, em relação ao laptop. Então, vai depender muito da qualidade de... Aí vou entrar uma parte meio nerd, tá? Mas vai depender muito do chip que você tem lá na placa. Mesmo as antigas, sempre existiu coisas tops. Pois é, porque a relação que se pede hoje é igual a utilização do brainwave, por exemplo, né? Ou do brain machine, perdão. Sim. Que pede a utilização de placas mais antigas, placas que são mais antigas, justamente porque não tenha isso aqui, né? Mas na verdade eu poderia indicar algo um pouco mais confiável, porém o problema é o valor, né? As grandes gravadoras, quando a gente tem esse processo e tal, e o pessoal são bilionários, né? E por consequência, quer dizer, por sorte, 3 meses atrás um amigo meu deixou esse equipamento que eu vou indicar a você. É um conversor analógico, tem válvula, que eu trabalhei na TV Bandeirantes por 7 meses. Nada contra a religião, por favor, né? Mas enfim, eu trabalhei na igreja do R.R. Soares, eu fazia aquela banda lá, né? Então eu vi todo o processo de como que era a coisa de comprar o horário na TV Bandeirantes. A TV Bandeirantes só vendia o horário, tinha os termos, exigindo que se a parte de áudio não passasse por tal equipamento antes de chegar na Band, eles não iam colocar. Por quê? É um padrão de qualidade da TV, porque é o nome deles que está em jogo. Esse aparelho chama Tubitec, cada Tubitec você vai pagar aí $12 mil. Mas aí eu vou te garantir que 98% do som ainda não é 100%. Tá? Então não é uma coisa assim que dá pra gente ter em casa toda hora. Entende? E na verdade a gente quer ter, e é 12, e é para cada canal. Cada canal é como se fosse cada ouvido, né? Então a gente tinha que ter 2. $24 mil, vocês convertendo aí ao real, que é bem valorizado. Tem que ter no mínimo 2. Tá? No mínimo 2. 24 mil. Né? E por sorte eu tive aí o prazer de um amigo meu emprestar, porque ele não estava usando um negócio barato desse. Acho que é melhor comprar uma Contec, né? Falei, meu, deixa em casa. Aí que daqui a pouquinho o Raul vai falar um pouquinho, eu trouxe CD que foi passado, né, por esse aparelho, então ele está, posso garantir para vocês, analogicamente correto. Ok? Tranquilo. Então vamos lá. Aí uma das coisas que chegou pra gente nessa discussão, e eu resolvi pesquisar junto com o professor Raul, é afinação de 432 Hz, 440 Hz. Se vocês digitarem isso no Google, vai aparecer muita coisa, tais como se a diferença realmente é uma coisa, 440 foi uma coisa criada para dominar o mundo, né? Não sei. 432 era uma coisa mais perfeita. Então tem CDs já criados em 432 Hz. Eu estou falando de afinação. Quando a gente afina um instrumento, a gente pega a maioria, nem todos, né? A gente pega como Lá central é 440 Hz. Resumindo, telefone. Vocês pegam o telefone, tá? Certo? Aquilo lá é o lado principal, 440 Hz. TV está fora do ar. Todo mundo vê a barra colorida, não é? Mas tem um barulho, não tem? Sim. Pega o telefone e coloca perto, é o mesmo. 440 Hz. Não é à toa. É que assim, eu costumo falar que os seres humanos é muito mais imagem do que som, né? Mas, então quando a gente vê aquela barra de TV lá colorida, para que é aquilo? Para você corrigir sua TV.
E aquele tu lá tá para quê? Para fazer barulho e te incomodar? Não, é para regular seu som grave e médio aqui. Tá? 440 é onde apresenta a senoide, as ondinhas mais perfeitas. Por isso eles usaram esse padrão. Tá? Então, isso é afinação. Aí eles estão brigando, se é 440 ou 432. Tá? 8 Hz dá diferença, que é 8, né? 432 e 440 são 8. Dá diferença? Dá. Quem já trabalhou com som teta sabe, porque um lado, a diferença de um canal para o outro, que é gerado ao mesmo tempo, é de 8 Hz. O cérebro começa a entender aquilo e começa a dar uma oscilação dentro do cérebro. Fica fica um barulho assim. Então, já começa a dar diferença assim em 8 Hz. Então, nosso primeiro estudo é esse. Tá? Outra coisa também, se tem a ver com a teoria lá dos números da natureza, da teoria de Fibonacci. Tá? Existe também uma coisa que a gente achou aí, não só no Google, mas conversando, que foi algo criado por uma comissão de frente de Hitler. Né? Inclusive tem um diretor de marketing, blá blá blá, que fala que ele que mudou esse padrão de afinação, de 432 para 440. Aí, nosso trabalho. Lenda. Será que é uma lenda? Porque a gente só viu, ouviu, mas não viu algo assim que provasse, né, cientificamente, ou sei lá, algum tipo de experimento. E aí que o professor Raul Breves me incumbiu de criar esses experimentos. Tá? Então, pedi permissão para o professor Raul falar de alguns experimentos. Nosso primeiro experimento, alguns daqui sabem, foi o experimento do feijão. Né? Então, começou comigo e com o professor. Então colocamos em 3 potinhos de café 5 gramas de feijão. Num potinho, som gerado com uma música gerada afinada em 432 Hz. O outro 440 Hz. E o outro só para controle sem música. Né? Comigo e com ele deu uma diferença. Só que aí a gente está procurando algo que realmente comprove. Então não é justo também ficar esse experimento só a gente. Para a gente falar, deu certo, é muito simples. Né? Legal, descobrimos. Não. Então resolvemos, o professor mandou para algumas pessoas do Brasil inteiro, para 10 pessoas no Brasil, para fazer esse mesmo experimento. Inclusive algumas delas estão aqui. E é legal conhecer vocês pessoalmente, não só pelo Facebook. Então, só que infelizmente não deu tão certo assim, como o primeiro experimento. Né? Então a gente resolveu mudar para algo que o professor Raul Breves já tinha feito. Não deu certo por conta da germinação do feijão, porque está complicado. Dificilmente você pega um feijão hoje, 50% só germina, os outros 50% não, então é arriscado. Então a gente até mudou de feijão, o professor Raul comprou um outro tipo de feijão, mandou novamente, mas né, infelizmente não deu. Mas eu acho que isso faz parte de um processo. Aí a gente foi para o processo da carne de porco, que o professor já havia executado da melhor forma possível com os cristais, que deu muita diferença. E a gente tem aqui a experiência da carne de porco. Nesse caso, vou apresentar o professor Raul Breves. Então, a gente aqui com um mês, a gente tem aqui a música afinada em 432 Hz, analógico. Quando eu falo analógica, é em CD, não é vinil, é CD, porém passado por aquele processo analogicamente mais correto, vamos dizer assim. E aqui a gente tem o 432, porém digital, ele em MP3. Tá? Percebam que aqui depois de um mês a gente pode ver presença assim, de sangue. Aqui já é. Dois meses. O digital está aqui desse lado.
Está branquinho. E a gente tem o 432 analógico aqui. Ainda vermelho. Tá? O mesmo experimento, eu fiz lá na minha casa. Então aqui a gente tem um para controle, sem música. O meu trabalho foi 432 analógico e digital. Aí a gente vê aqui, ó, 432 Hz está mais vermelhinho e ali sem música. E depois de 3 meses, 432 Hz ainda com presença de sangue. Tá? Todos perceberam aqui? Aí a gente está fazendo um experimento agora, nesse instante. Quer dizer, já tem 5 meses, né, professor? Porque eu falei, bom, temos a carne de porco. Fizemos com feijão. Com carne de porco a gente conseguiu ver uma diferença. Aí que eu tive a ideia da gente fazer com ser vivo. Que muita gente até ficou um pouquinho com dó. Posso dizer a vocês que até o professor. Com peixinhos, né? Então compramos 3 aquários, quer dizer, eu comprei 3, e o professor comprou 3, e a gente usou essa mesma base de pesquisa. Qual a diferença? 440, 472, analógico, digital, né? E comigo, o mais interessante é que eu não coloquei comida até hoje. São peixes, desde quando eu nasci, crio no aquário peixinhos, são frágeis. Comprei um peixinho, para quem conhece, chamado Paulistinha, que é cheio de lisca, bem frágil, né? Precisa de oxigênio. Né? E nos meus 3 aquários, até hoje, sem comida, sem oxigênio, peixes estão vivendo. 5 meses. Diga. Mudaram a cor? Oi? Chegaram a mudar a cor e mudar a direção deles? Não. Por exemplo, se nadar só para um lado, mudar a direção? Não, na verdade, assim, isso eu acho que a gente não consegue nem ver, porque o aquário é muito pequeno, assim, bem pequeno. Nós fizemos um experimento similar em Goiânia, uns 4 anos atrás, e os peixes mudaram a cor e mudaram de direcionamento. Por exemplo, todos se aglomeravam, vamos supor, lá do norte. Depois da utilização das ondas, aí eles começaram a se aglomerar através do outro lado, sabe? E alguns mudaram a cor, principalmente os novos que nasciam. Chegou a nascer. É. Impressionante. Legal isso. Se pegar seu contato. Agora, com o professor Raul lá, só tá um peixinho, né? E tá no analógico. Quer dizer, só que o professor, eu coloquei 3 peixinhos em cada aquário. O professor Raul colocou 6, né? 6 em cada aquário. E só está um sobrevivente. No segundo mês, os peixinhos do aquário digital morreram todos. E do outro aquário, praticamente foi, até hoje já vai para o 5º mês, eles foram morrendo ao longo do tempo. Só que eu acabei trocando água para ver até que ponto eles conseguem viver, mas só tem um vivo hoje. E é impressionante, porque as primeiras mortes, vamos dizer assim, ocorreram nos aquários de música digital e sem música. E os que os que ficaram, na verdade, foi só analógico. Foi só depois de um tempo que o grupo de 6 peixes do analógico começou a morrer gradativamente. E segundo o professor Raul, hoje a gente vindo junto, ele comentou que só tem um peixinho e ele está bem louco lá. Né? Não sei se já está meio chapado de ouvir tanto a mesma música, mas está lá. Tá? Então, eu só queria mostrar que essa pesquisa a gente está fazendo, é uma pesquisa que pelo menos eu consultei meus amigos técnicos de som, né? Tenho contato lá fora, pelo menos ainda não tem essa diferença de analógico e digital, né?
Peço a vocês que tenham cuidado também com o som que vocês vão usar no passeio de vocês, porque pode ter sim. Tentem colocar um som um pouquinho mais confiável. Qualquer dúvida, estou à disposição. E eu tenho mais 10 minutos para perguntas e por enquanto é só e quero manter contato com todos vocês. Obrigado, viu? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho um comentário para fazer. Minha carreira inicial é de bailarina. E eu dancei com um rapaz completamente surdo. E a gente ficava gritando atrás dele, porque ninguém acreditava que era surdo. Então, quando ele andava de costas, assim, a gente era moleque, a gente ficava gritando, né? Oh! E o cara, mas dançava. Perfeito. Ele tinha mais ritmo que a gente. Não, Nunca entendi. a sensibilidade deles Isso tem 20 anos atrás. muito bacana. E outra experiência que eu tive, eu estou falando matar aqui, porque eu tenho tido muita dificuldade mesmo. É incrível, gosto de música, mas eu tenho tido dificuldade de ouvir música. Antes por de causa esquecer, disso. se vocês quiserem adquirir uma joia que eu falei para ele, Tocha, vocês, cara, pessoal, que vocês não vão encontrar em lugar nenhum mais música do padrão analógico. Foi tudo, olha, eu hoje, por exemplo, quando vou escutar rádio, eu já desligo o rádio de. Mas é a dificuldade. Já desligo o rádio não escuto mais rádio de carro, em casa não escuto mais som. Está tudo vindo em MP3. Essa experiência básica que nós fizemos, que toda essa pesquisa que começou, inclusive eu estou estagiando algumas músicas, sabe aquele exercício sorriso interno, por exemplo? As músicas de fundo são todas em 432 e outra, em padrão analógico, que nós estamos dizendo para vocês. Nós estamos criando um banco de informações, só que a gente ainda não tem como falar, não, isso aqui nós vamos cair matando com relação a querer fazer um trabalho. Porque primeiro nós temos que reproduzir para ver se é verdade. Se não é coisa da nossa cabeça. Por isso que nós reunimos 10 pessoas para fazer a reprodução do processo. Mas tudo indica que tem um grande... Aliás, pelo que vocês viram aí, teoricamente, tem uma grande diferença do que se ouve numa música, de uma coisa ambiente, do que você ouve gravado. Até que ponto isso está nos estressando? Observe o que acontece com a carne de porco. Até que ponto isso, de certa forma, é um elemento que está nos afetando. E não só isso, o Tocha fez uma pesquisa seríssima em relação à questão das músicas primitivas, em que frequência que se tocavam. Aqueles sinos tibetanos são todos calibrados em 432 Hz. E, no entanto, essa conversão de 440, quando a gente fala, mas 432, 440, o que é isso? Mas eu tenho uma música de relaxamento que é que está lá em 440 e tudo que vocês compram hoje é MP3. É distorção. E quando você pega essas músicas, e olha que interessante que ele pegou, se você pega um CD, o CD que ele gravou para mim, em MP3, o analógico, tem que ter muito ouvido para perceber a diferença. Porque nós usamos o mesmo padrão, a mesma música, o mesmo CD, põe lá, e os peixes ouvem o mesmo tipo de música. E outra, em foninho de ouvido ainda, que é aquela porcaria, hein? É isso que eu ia perguntar a ele. A qualidade também no equipamento que está reproduzindo esse. Como é que fica essa questão? Olha, no foninho de ouvido, que já é uma porcaria. Imagina, olha, nós temos que ter um som de ótima qualidade em casa, se você tem porque o nosso ouvido ele é logarítmico, ele não percebe essas pequenas alterações. E aí as pessoas vão se acostumando com um som de péssima qualidade. E aí a gente fica pensando até que ponto isso é uma coisa problemática. Quando se gerava as músicas em disco, parem para pensar como que a gente fica analisando, né? Fantasiando aqui, me permitam viajar um pouco na maionese. Parem para pensar como que a sociedade era quando era tudo disco de vinil. Tinha a violência de hoje? Hein? O CD começou quando para valer, Tocha?
Bom, no Brasil, em 93, né? Entrou com tudo. Eu, em 1990, nossa, parece que era mais sossegado. Não tem brincadeira. Depois, de repente, começou. Porque você começa a escutar músicas que agridem o seu corpo, que estressam. E olha a qualidade da nossa música, como está caindo ladeira abaixo, né? Porque parece que isso aí não... E outra, o MP3 tira o que da frequência? Qual que é a frequência, a faixa de frequência que tira da música? Principalmente os agudos e os harmônicos, né? E os graves? Então, os graves se mantêm, mas eles cortam. Vocês vão sentir menos, que o grave a gente mais sente do que o outro. Ó, eu não consigo mais ouvir como eu ouvia antes. Aí eu fico achando, falei, não, estou ficando velha, né? Mas não é só não. Sabe, nós somos daquela Tá ficando geração fundo. que nós comíamos, né? A gente comia nhoque feito de batata, come, sabe o sabor. A juventude eles não sabe o que é um nhoque de batata, não sabe o que é uma coxinha com batata, não sabe o que é um macarrão caseiro. Essas coisas estão por aí. Raul, eu dancei com música clássica, com teclado, com piano ao vivo. Dei aula com vinil. E hoje dou aula com MP3. O prazer E eu estou lá com meus vinil, eu falei, o que eu vou fazer com isso aqui? Não, fica aí. E os sons graves, eles são o quê? Eles são sons alfagênicos. Quando você tira o som grave da música, você está tirando da sociedade, do indivíduo, ele relaxa. Então são questões. Da vibração, né? Então são questões que a gente está pesquisando, e eu fico explorando o Tocho pela capacidade que ele tem, porque ele é um dos únicos DJ no Brasil, modéstia à parte aqui, que tem o conhecimento que tem. Pouquíssimos chegaram no nível de estudo que ele tem aqui no Brasil. Se eu contar uns 3, 4 é muito. Tá? Quando o pessoal de fora vem para o Brasil, eu fico querendo, zondando ele para ver se puxa ele para vender alguma coisa, fazer algumas pesquisas. E é um prazer ter o Tocho com a gente. Oi. Logo no começo, quando você mostrou assim, né, os 5 elementos, ali, o sol, o mi, o lá, o ré, aí o do baixo punk não tinha nenhum. Tinha. E o que é? Era dó? Aqui, né, Tocho? Era dó. Era dó. Isso eu não sei bem, então. Esse aqui foi aquele que você passou naquele aparelho maluco lá. O aparelho de... na verdade é um pouquinho mais caro. Tá aí para vocês brincarem. Se vocês quiserem escutar um pouco de som de qualidade, se tiver um bom som em casa, vocês vão ver coisas diferentes. Oi? Estou falando sobre o som grave, sobre o som agudo, que ele é perdido na conversão. Elas perdem tudo, é agudo e grave. Faltou um dó. E aqui a gente escreveu um livro. Tá em branco. Essa é a sugestão que está em preto, dentro do quadro amarelo. A incidência no grave não, no agudo, tem mais incidência de você que é a perda auditiva pelos agudos do que pelos graves. Ah, sim, verdade. Mas ele está referindo ao som gravado. Mas será que, de repente, as pessoas que ficam muito com o aparelho, o fone, ele não está estimulando essa frequência? Olha, nós fizemos experiências, nós estamos fazendo experiências com pressão, medição de pressão, tá? Eu passei isso para o Tocho, o Tocho tem mais... E escutar, por exemplo, um som em MP3, mede a pressão sanguínea da pessoa, com esses medidores de pressão normal. Falar, vamos lá, relaxa. Depois que ele escuta uns 20 minutos da música, você vai lá e mede de novo. Aí você pega a música 432, analógica. Você já notou a diferença, não notou, Tocho? A gente já notou diferença. Eu fiz já com 3 pessoas. E nessas 3 pessoas, 2 delas não são meus amigos, para não influenciar muito. Né? Outra coisa que ele está fazendo de campo para a gente faz um tempo, nos eventos que ele faz, ele está tocando músicas aí. Então, na verdade, eu faço muito casamento, essas coisas, né? Até balada e tal. E já tem 12 casamentos desde o ano passado que eu fiz, que eu estou usando 432. E analógico, tá? Analógico. O pessoal já chega, o que eu notei, desculpa a palavra, porque às vezes é uma encheção de saco, o pessoal vem, toca isso, toca lepo-lepo, toca beijinho no ombro, vocês sabem, né? E o pessoal acalmou.
Então agora eu estou tocando até lepo-lepo com 432 e tal. Viu, Zé? Então, mais tranquilo, mas o pessoal está mais... na hora do Manso. jantar eles respeitam mais. vamos Fica dizer. mais manso. Foi o que eu percebi em 12 eventos, coisa que eu já estou mais de 20 anos fazendo. Então tem uma diferença. Então, só para encerrar, vocês vão, se quiserem conversar, não querendo aproveitar o marchante, aproveite que é uma chance, me permitam falar disso aqui, que isso aqui é realmente uma joia para a gente. Eu pedi para ela, leva lá, vem lá para o pessoal para você ganhar o dinheirinho da feira. Mas qualquer coisa, Quanto? Fala assim. R$10 vocês acertam com a minha namorada Dani, porque a mulher que é a dona. Né? Tá bom? Obrigado mais uma vez, se quiser conversar.